Olá, boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez, mais uma live, como toda segunda-feira às 18h30, com o quadro Eu Quero Saber. Hoje o assunto vai ser gamer e mobile ou mobile. Mercado gamer e mercado mobile. E nós vamos ter como convidado o Wellington, um youtuber, streamer e gamer. E nós vamos saber tudo sobre esse ramo, as novidades, as perspectivas, né? Vamos saber dele tudo sobre isso. Estamos só aguardando a entrada do Wellington. Temos várias questões aqui para ele, mas gostaria que todos ficassem à vontade para fazer as questões, as dúvidas que tiverem, pode perguntar aqui, que nós vamos fazer o máximo para podermos responder. E mesmo durante a live, pode interromper, vamos fazer algumas interrupções, se tiver questões, para tentar responder de acordo com o assunto que vai rolando na live. Então, vamos só aguardar. Ele entrou. Oi, Wellington. Então, agora, para entrar. Então, hoje a live com o Wellington. Olá, Olá, Wellington. Como é que vai? Tudo bem? tudo bom? Eu estou bem, graças a Deus. Prazer em conhecê-lo agora ao vivo. Agradeço muito ter aceitado o convite, viu, Wellington? Eu que agradeço. E é um assunto super interessante. Tenho certeza que muita gente vai querer saber o assunto que a gente vai ter aqui. E você, com certeza, nos dará todas as respostas, né? Ah, Wellington, obrigada, viu, por estar aqui com a gente, tá? eu que agradeço. Eu E espero trazer aí um pouco de esclarecimento, né? Porque muita gente não entende muito bem como funcionam os detalhes, né, desse mundo exatamente. tão que parece ser tão particular, mas na verdade não é tão particular assim. Ele abrange muito mais. Exatamente. Então, Wellington, antes de começar, gostaria que você se apresentasse, falasse um pouco sobre você e fique à vontade, queria que você se apresentasse para todos. Bom, pessoal, eu sou o Wellington, tenho 37 anos, sou carioca, mas moro em São Paulo. Minha formação. Eu fiz direito, por incrível que pareça, antes de entrar nesse mundo gamer, eu fiz 2 anos e meio de direito. E aí acabei migrando para a área do marketing. E aí me especializei em marketing digital. E criação de conteúdo, ela entrou na minha vida já tem mais ou menos uns 5 anos. E desde então eu só fui procurando as ramificações dessa parte de criação de conteúdo. E aí, por ser gamer, desde quando eu me entendo por gente, né? Sempre joguei videogame com meus pais, muito com a minha mãe, né? Minha mãe sempre me deu videogame, então eu tive praticamente todos os videogames, né? Atari, Master System. E aí depois ganhei o computador. E aí, no computador que eu comecei a ficar mais curioso nessa parte de mexer com os jogos, brincar, pegar dicas. E aí, de uns 5 anos para cá, eu comecei a pensar assim, falei, poxa, eu acho que eu posso fazer um pouco mais. Já que eu estou produzindo conteúdo para mim, né? Vou fazer produção de conteúdo para todo mundo. E aí, tive bons retornos, assim, com a vida gamer. Hoje em dia, eu tenho patrocínio, né? Sou patrocinado pela DT3, que é Ah, uma empresa gamer. Ela é uma empresa onde ela vende cadeiras gamers e outros produtos gamers, né? Mesa, gabinete, coisas assim mais avançadas, né? Para o mundo gamer. Microfone. Tive a oportunidade de fazer parceria com o pessoal do Google, né? Hoje eu faço parte de um projeto que se chama YouTube Black, que é um projeto de representatividade gamer. Não só gamer, né? O meu núcleo é o núcleo gamer. Mas existem vários outros criadores de conteúdos
negros de vários segmentos, beleza, moda, é, financeiro, enfim, tem diversos. Também Legal. faço parte de um outro grupo também chamado Wakanda Streamers, que é um grupo já é um grupo brasileiro gigantesco, que são ele é um grupo focado na divulgação dos criadores de conteúdos negros, não só gamers. Mas o foco é gamer, mas se você tem um podcast, se você tem um canal, alguma notícia comunitária, aí o pessoal faz essa divulgação justamente para poder ter notoriedade, né? Porque às vezes pelos meios normais o pessoal acaba não conseguindo ter alcance. Então o grupo acaba se impulsionando para as outras pessoas. Certo. Muito legal. E aí é o que eu falo, você deve ser uma pessoa feliz, né? Trabalhar com o que gosta de fazer. Isso é muito bom, né? É Isso. difícil, viu? É E, difícil e conseguir chegar nesse nível. Então, Wellington, é isso que antes da gente começar algumas perguntas que eu tenho para te fazer, é isso que eu queria falar. A maioria das mães ficam preocupadas com os filhos, com aquele tempo que ele gasta no computador, com os joguinhos, tudo. Fala, gente, a vida está aqui, ó, sai desse computador, vamos seguir a vida, vamos estudar, vamos trabalhar. Quer dizer, e você faz uma coisa que você gosta e ganha dinheiro com isso. Quer dizer, se todos tivessem essa felicidade que você tem, fazer o que gosta, ganhar a vida com o que gosta. Sim, Lógico, né, que tudo acaba tendo seus compromissos, seus horários, deixa de ser só uma diversão e acaba tendo que ter responsabilidade. Mas é muito mais legal e interessante a gente trabalhar com o que a gente gosta de fazer, né? E eu você é acho. uma pessoa sortuda, né? Eu acho que eu posso dizer que eu sou uma pessoa sortuda nesse sentido. Não vou dizer, eu tenho que colocar os pés no chão de todo mundo, tá? Eu Aham. não vivo de YouTube, né? Eu trabalho com Hum, marketing digital, mas é. ainda eu não vivo de YouTube. Ah, o dinheiro que a gente ganha nos AdSense dá para, de repente, trocar um fone, comprar um mouse, né? Comprar um microfone bom, arrumar uma iluminação. É um dinheiro que dá para fazer. Aqui no Brasil é, um, é, um, é uma profissão. Ser gamer no Brasil é meio difícil, porque você depende muito da monetização e o esquema de monetização aqui no Brasil ele não paga tão bem. Mas, Certo. de um modo geral, falar que eu trabalho com game, poxa, eu posso trabalhar com o que eu amo fazer, eu trabalho me divertindo, eu acho que, se for para resumir, eu acho que é isso. Eu me divirto fazendo o que eu gosto e transmitindo conhecimento. E o projeto que é do YouTube Black, que é inspirar outras pessoas a poder fazer isso. Muito legal. Então tá, prazer então, obrigado por estar aqui. Vamos começar com as questões então, Wellington. Bora lá. O que eu queria que você explicasse para todos nós, inclusive para mim, viu? Não entendo, estou aqui como entrevistadora, não entendo do assunto, e para mim vai ser muito esclarecedor hoje essa entrevista. Então, o que é o mundo gamer, né? É, o que engloba e quem são as pessoas que estão envolvidas nisso? Tá. O mundo gamer, eu vou dar uma definição assim um pouco sonhadora, tá? O mundo gamer é um mundo onde todo mundo tem diversas oportunidades. Você, você pode simplesmente entrar no mundo gamer para poder distrair a sua cabeça. Algumas pessoas buscam um pouquinho de companhia no mundo gamer. E aí a gente começa a entrar naquela parte do que engloba, né? O mundo gamer, ele engloba, hoje em dia, ele engloba muitas coisas, principalmente a parte financeira. Então, Uhum. hoje em dia, você, no mundo gamer, você não tá lá mais só para poder jogar um jogo, só para passar o tempo. Hoje em dia tem os jogos NFTs, que eu acho que aí eu vou acabar entrando num tema um pouco muito específico. Mas existem alguns jogos que são... a gente usa alguns termos que são chamados de pay to win, que você paga para ganhar. Aí Uhum. tem e com a chegada do NFT, que é uma outra mecânica para dentro do mundo gamer, existe agora o pay to earn, que você paga para ganhar, alguma coisa assim. Meu inglês não é bom, viu? Já vou avisar. O inglês, eu tava assistindo agora há pouco aquela pronúncia do mobile. Eu falei, gente, eu Caramba! Que preciso vergonha que eu assistir. passei, Wellington. Ô, os meus professores de inglês, que eu fiz 4 anos de inglês, mas se você não pratica no dia a dia, você acaba esquecendo um pouco que você aprendeu e coisa, mas a pronúncia, eu tentei na chamada para live hoje de manhã, eu tentei falar meio
portuguesado. Mas aí acho que até nisso eu errei. Até vou pedir a opinião de algum professor de português, que eu falei mobile. Mobile seria se tivesse acento no O, e não tem, então seria É, mobile. E no final, aí o inglês, depois até fiz uma brincadeirinha com o pessoal e falou: ó, e aí, vamos ver se vocês acertam aí, tem um link para você saber como que é a pronúncia da palavra, né? Mas não foi fácil, viu? Mas tá valendo. tudo bem. A gente que tá no meio também, de vez em quando, dá uma engasgada, fala mobile, mob. O importante É, é que é isso tudo aí. no celular e no tablet. Certo. Enfim. Então, aí, assim, engloba toda essa parte, assim, de tudo que está praticamente ao seu redor, né? As coisas hoje em dia, tudo que você tem por exemplo, se hoje eu tenho aqui um jogo de tabuleiro e eu quero transmitir isso ao vivo, hoje a gente pode fazer isso. Então, o mundo gamer é isso, é você ir um pouco além do alcance, né, que a gente tem de forma natural para poder fazer com que as pessoas se divirtam com você. E aí, Certo. e as pessoas envolvidas, todos, qualquer pessoa que só. As pessoas envolvidas são aquelas que gostam de jogar, né? São aquelas que têm um interesse por uma curiosidade por entender como que funciona um jogo. E não tem essa de, mas, poxa, eu não tenho um videogame, eu não tenho um computador. Meu, baralho, sabe? Dama, Sim. dominó, qualquer jogo é um jogo. Então, se hoje eu quero de repente, poxa, mas eu só sei jogar baralho. Tudo bem. Você pega a sua câmera, você põe a sua câmera direcionada para sua mão e você joga baralho e as pessoas vão assistir você jogando baralho. Existem as mecânicas hoje para você fazer isso tudo online, mas Sim. resumindo, os envolvidos, qualquer pessoa que goste de passar o tempo jogando Entendi. e fazer conexões com outras pessoas. Legal. E você estava falando sobre a monetização, né? Então, quais são os jogos que mais te dão esse retorno de monetização? Ó, agora eu vou recorrer aqui para minha colinha, porque tem Ah, muita coisa. legal. Ó, eu trouxe aqui alguns dados assim, justamente para a gente poder trazer uma visão mais sênior do negócio, né? Porque se eu ficar só falando nome de jogo aqui, a gente vai ficar muito superficial. Então, assim, os jogos que hoje eles traz mais rentabilidade na questão do cenário mesmo, de transmissão, premiações, próprias compras dentro do jogo mesmo, que é o que mais movimenta. Hoje a gente tem jogos de combate 4x, que aí são os 4x, que é a exploração, que é onde você vai fazer descoberta dentro do mapa. O segundo X é a expansão, que é onde você vai lutar contra um outro inimigo para poder expandir seu território dentro daquele jogo. E isso eu estou falando só dessa modalidade que é o jogo de combate 4x. Quem já jogou Age of Empires no computador sabe do que eu estou falando. Extração, que é a parte onde você vai entrar no jogo e você vai fazer a coleta dos recursos. Então, para você fazer um upgrade no seu reinado, você precisa fazer o quê? Uma fortaleza. E essa fortaleza ela tem que ser do quê? De madeira, de pedra, de ferro. E tudo isso você precisa fazer o quê? Você precisa achar os locais exatos para você extrair isso. Então, você vai Uhum. procurar locais para extrair o ferro, para extrair a madeira. E cada pedacinho disso você tem que procurar no mapa. E às vezes você está num ambiente, aí dentro do mapa, você percebeu que existe uma mina de ferro que está sendo dominada pelo seu inimigo. Então o que você vai ter que fazer? Você vai ter que ir lá, expandir Eliminar o seu inimigo. território e fazer a exploração e lutar com o seu inimigo. E o último, que é o extermínio, né, que é a eliminação de adversários, entra nessa parte. Então, aí você fazendo toda essa junção, rola a estratégia para você chegar no objetivo final, né? O É. MMORPG. Aí tem aqui os dados, né? Os jogos de combate 4x, só em 2021, ele movimentou mais de 9,7 bilhões de dólares. Então, isso está envolvendo a própria venda do jogo, a própria venda de facilidades no jogo. Então, assim, se você vai fazer evolução do seu castelo, a mecânica do jogo ela te dispõe um tempo para você fazer aquela evolução.
Então aí como que você... Ah, mas poxa vida, eu tô aqui, cheguei do trabalho, quero evoluir meu castelo e, meu Deus, como é que eu faço? Aí tá lá, o timing que você tem que esperar, 12 horas. Você não vai esperar 12 horas porque você chegou do trabalho e você quer jogar. Ou chegou da escola e quer jogar. E aí o que, que o jogo fala? Ah, então peraí, você quer evoluir rápido? Então compra esse voucher aqui por apenas R$ 50 e você evolui aí 6 horas a mais. E aí, se você quiser evoluir mais de 6 horas, gasta mais. Aí não é mais 50, aí é R$ 80. Conforme vai aumentando, né, o número de evoluções que você quer fazer acelerada dentro do jogo, você vai gastar um pouquinho mais. E acredite, tem gente que paga muita grana por isso. Então, só nessa parte aí do jogo de combate 4x, 9,7 bilhões de dólares movimentados em 2021. MMORPG, que é minha praia, que é um jogo de RPG onde você vive um personagem no mundo. Então, ou eu posso ser um mago, ou eu posso ser um arqueiro, ou eu posso ser um curador. Existem profissões dentro desse MMORPG, que é o Massive Multiplayer Online Role Playing Game, que aí traduzindo para o português eu até coloquei aqui, jogo de representação de papéis online multijogador em massa. Eu achei muito bonito isso, porque eu falei, caramba, ficou tão técnico que eu até vou começar a usar isso. Falar, gente, vamos jogar um jogo de representação de papéis online. Mas é basicamente isso. O RPG é um jogo muito estratégico, envolve muita leitura, muita coisa medieval, muitas histórias mitológicas. Então, é a oportunidade que você tem para poder viajar. E esse jogo, quando você joga ele online, ele não é um jogo que você, simplesmente, cheguei em casa e vou jogar 2 horas de algum jogo RPG. Não dá, porque você está vivendo uma vida online. Você é um mago que você tem que entrar numa caverna, matar um dragão, coletar recursos, vender o recurso, aí você tem que interagir com outra pessoa que às vezes não é do seu país para você vender, sabe? Tem toda uma mecânica. E só o RPG, esse MMORPG, em 2021 ele movimentou mais de 8,4 bilhões de dólares. Então, assim, muita grana. E na mesma mecânica. Eu quero comprar um cajado novo, porque eu sou um mago, eu quero comprar um cajado novo. E aí, dentro da loja do jogo, ele te disponibiliza um cajado diferenciado, uma skin diferenciada, né? Uma figura diferenciada daquele seu cajado. Então, todo mundo vai ver que você é um cara diferenciado, que você tem dinheiro. Enfim, é um jeitinho gamer de ostentar o seu material dentro do jogo. E o terceiro aqui que eu peguei, né, que é um dos que são mais populares, assim, é o Battle Royale, que são jogos de tiro. Que é, por exemplo, Counter-Strike, Fortnite, PUBG, Call of Duty. Eu imagino que você não conheça nenhum desses jogos, mas são jogos assim que eles fazem campeonatos mundiais. Normalmente, você pode jogar no modo solo, no modo duo, ou no modo squad, que são 4 pessoas contra 4 pessoas. E existem premiações assim para times de, sei lá, 50 mil dólares, 2 bilhões de dólares para um time. Times brasileiros, por exemplo, tem o Corinthians, né? O Corinthians tem o time dele de jogos gamers, de Counter-Strike, de Valorant, de Fortnite. O jogo que eu faço conteúdo, que é o Clash Royale, que é um jogo para celular, ele mesmo tem premiações assim mirabolantes. Você vê lá o pessoal para jogar no celular, fica lá, todo mundo sentadinho na sua cadeira jogando, e aí a premiação final, 25 mil dólares. Os caras te levam para a Finlândia. Então, assim, esse daqui, então, esse aqui são os três, assim, as 3 modalidades, né? MMORPG, o jogo de combate 4x e o Battle Royale são os que mais movimentam. E o Battle Royale ele movimentou 3,6 bilhões de dólares só em 2021. Então, caramba! E esse negócio de prêmio, isso aí até faz a pessoa acabar ficar viciado mesmo, né? Porque aí ele quer jogar porque ele quer ganhar o prêmio. Quanto mais ele joga,
E e tem que treino, treinar. exatamente. E olha que coisa É gostosa. Você viciante vai e tem treinar, retorno. sim, e você vai treinar fazendo o quê? Fazendo o que você gosta. Você vai fazer Exato. estratégia, você vai montar uma estratégia com seu time, com seus amigos, sabe? Muitas vezes não são tão amigos assim, porque ali já vira uma coisa mais profissional, que aí a gente entra na fase do esportes, né, que são os esportes eletrônicos. Mas assim, eu conheço pessoas que jogam um jogo chamado Free Fire, que é um jogo para celular, estourou no mundo inteiro, mas aqui no Brasil popularizou demais. Eu conheço um rapaz que ele morava na favela do Heliópolis, que é o Nobru, e ele foi só o número 1 do mundo de um campeonato de Free Fire, e ele tirou a família inteira da favela. Em menos de um E, ano, o cara se tornou a pessoa mais popular no cenário gamer no mundo. Em menos de um ano. Só do momento que ele instalou o jogo, começou a jogar, começou a fazer live no YouTube, foi descoberto, participou do campeonato, foi contratado pelo Corinthians e outros times depois. Hoje ele tem o próprio time. Imagina, em menos de 2 anos o cara conseguiu algo assim mudar que muitos totalmente a vida. empresários levam vidas para poder fazer. Exatamente. Nossa, muito legal. Você já ganhou algum prêmio, Wellington? Olha, já ganhei alguns. Inclusive eu tenho até alguns brinquedinhos aqui. Deixa eu ver. Assim, são simbólicos, né? Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. São prêmios simbólicos. Um bebê Que dragão, bonitinho. que é do jogo que eu jogo, né? Do Clash Royale. Aham. Assim, dinheiro, não, porque eu não faço competição profissional. O negócio é trazer dicas. Se você precisa, tô com dificuldade em passar dessa arena aqui. Aí você vai no meu canal e eu vou conseguir te dar uma dica para você passar. Agora, o cenário competitivo mesmo, aí não é minha praia. Eu prefiro não passar essa vergonha. Ah, tá certo. E deixa eu perguntar, em relação a essa pandemia, eu acho que o mercado gamer deve ter aumentado muito, né? O que que você me fala nessa 2 anos de pandemia? Então, a pandemia, ela, assim, a gente tenta tirar sempre as coisas boas de coisas complicadas que acontecem na vida, né? E para o cenário gamer, a pandemia ela foi assim decisiva para poder estabelecer certas métricas, né? Então a gente entende, fazendo levantamento aqui, analisando alguns números, a gente percebeu um crescimento, o crescimento do mundo gamer, principalmente no modo mobile, ele já estava vindo numa ascensão, né? Já estava crescendo bastante. Só que com a pandemia, você tendo que ficar em casa, você vamos dizer assim, com muito tempo disponível, você tinha que acabar procurando algum entretenimento, alguma coisa do tipo. E aí as pessoas acabam naturalmente pendendo aí para baixar algum tipo de jogo. Então, o que dá para dizer assim é que, principalmente no Brasil, a pandemia, ela foi, como eu vou dizer, é que eu tenho que procurar palavras boas para não romantizar a pandemia. Eu não quero fazer isso. Sim. Mas o que a gente pode definir? A pandemia, é que eu não quero usar que ela foi boa, porque, né, fica complicado falar isso. Perdão. Mas se foi boa, sabe para quem que a pandemia também foi muito boa? Para quem tinha, como é que fala? Funerária. Para quem tinha farmácia. E, infelizmente, sempre teve muitas pessoas que ganharam com a pandemia. Sabe o que também teve muito movimento e foi melhor para que setor? Para os recicláveis. As pessoas Sim. ficaram mais em casa, beberam mais, comeram mais, teve mais lixo reciclável, o pessoal reciclou mais, entendeu? Então, quer dizer, O delivery teve um infelizmente é isso, crescimento é ruim gigantesco. para um monte de gente, mas alguém sempre acaba, dependendo do setor que trabalha, tendo vantagens, lógico, mas isso não é romantizar, isso é verdade, é realidade. E é isso que eu queria saber de você. Foi bom, fala a verdade. Foi Para os bom, foi gamers, bom. foi Tá bom. bom, vou ter que falar isso, mas tudo bem. Foi bom porque, né, todo mundo teve a oportunidade de conhecer num momento, numa necessidade de distração, né?
Distração. Então, nesse sentido, foi bom para apresentar novos jogos. A própria indústria gamer, ela acabou recebendo mais propagandas dentro do jogo, fazendo com que o jogo tivesse mais recursos, monetizasse mais para poder melhorar a própria mecânica do jogo, para poder tirar os bugs, para fazer melhorias gráficas. Então, assim, se a gente puder falar nessa licença poética, a pandemia foi bom para o crescimento e a apresentação de novos jogos. A gente pode dizer Certo. isso. Com certeza. E o que você me diz do perfil do gamer no Brasil e no mundo? Tá, agora eu vou recorrer à minha colinha aqui. Ó, aqui, assim, eu deixei aqui anotado aqui uns pontos principais, assim, que eu entendo que muita gente acha que o videogame é só para menino, que videogame é só para criança, né? Que os jogos é uma bolha exclusiva para os adolescentes e para meninos. Mas não é bem por aí, né? Eu peguei essas fontes aqui que eu peguei é do site data.ai. Depois quem quiser procurar, www.data.ai. Eu peguei aqui, ó. Aqui. Mais de 70% dos brasileiros são adeptos aos jogos eletrônicos. E aí vamos puxar, né, dentro desses 70% aí. A principal faixa etária é de 25 a 34 anos. Esse público, então, não é... Quem é criançada mesmo está perdendo, não tá. Esse público dentro desse percentual aí, dos 70%, ele representa 33%. Então, é predominantemente público adulto que está jogando os jogos hoje. Uhum. Sim. O público adolescente que vai dos 16 aos 24, eles só representam 32%, né? Então, assim, todo mundo tinha muito essa ideia de que jogos, né, que as brincadeiras online que a gente faz, hoje em dia os jogos eles são muito mais voltados para o público adulto. Por exemplo, tem um jogo que é o... Qual é o nome? É o GTA. O GTA é um GTA, ele se chama GTA, tem uma vertente dele que se chama GTA RP, né, que é o GTA Role Playing Games, que é como se fosse um RPG dentro desse jogo GTA. E dentro do GTA você tem uma vida... numa outra entrevista que você teve, você falou sobre metaverso. Sim. Dentro do GTA, ele é o nosso metaverso. Porque dentro do jogo existem por exemplo, a Nike. Ela tem uma loja, ela entra dentro de um servidor e aí você movimenta o seu dinheiro. Lá você tem uma profissão. Você pode ser um policial, você pode ser um dono de uma loja, você pode ser quem você quiser dentro desse jogo. E aí você tem o dinheiro dentro desse jogo. E aí se você quiser comprar coisas lá, por exemplo, você entrou na loja da Nike, e aí você sinalizou dentro da loja que você gostou de algum item deles, e você não quer ter só a skin daquele item no jogo, você pode sinalizar que você quer comprar aquilo na vida real. Então, Legal. E não é uma criança que vai fazer esse tipo de compra. É uma pessoa já que trabalha, que tem o seu cartão de crédito, que deve ter alguma carteira movimentando bitcoins, né? Enfim. Então, predominantemente, assim, esse jogo é um jogo para os adultos. Eu mesmo tenho 37 anos, então, né, todos os meus amigos que jogam têm mais de 25, então, predominantemente adultos. E um em outro dado que relação... eu trouxe aqui... eu ia perguntar em relação a homens e mulheres. Não sei se você Então, comentou. Você vai falar agora. Agora eu ia chegar nesse ponto. E o mais curioso é o seguinte: todo mundo é adulto, é criança, tal, não sei o quê. Só que as mulheres, nesse mundo gamer, elas representam 53% do total desse público. Nossa! Eu mesmo fiquei... E aí fala qual que é o tipo de jogo que as mulheres preferem? Então, eu posso... Agora vou dar minha visão por quem vive isso. Não tem uma preferência. Elas jogam todos os jogos. Todos. Nunca Literalmente todos. imaginei. Jogo de tiro,
jogo de tiro, assim, e aí vem uma coisinha meio chata, porque existe um certo preconceito. Porque, falar, a menina tá jogando, tal, sabe? Nada a ver, vai brincar de boneca. E não é bem por aí, sabe? Porque, Mas é até aí chato. tem preconceito? Caramba, mas nem nos jogos. Pois é. Meu Deus. Porque Pois é, veja bem, e... a Pode falar, pode capacidade da falar. mulher, ainda mais que não exige força muscular, qual que é a diferença nisso, né? Eu acho que tem que respeitar e bobear, tem medo de perder para a mulher, tá? Eu acho que na realidade é essa, Mas é verdade. né? É muita Tem muita vergonha, né? menina. Vamos dizer assim. Sim, muitas meninas que jogam, que fazem parte do cenário competitivo hoje, de vários jogos, que pagam muito bem. Existem vários times femininos que são muito melhores que muitos times masculinos. Pois é. Só que, por conta da sociedade ainda ser um pouco machista, Hum. existe isso. Às vezes você está jogando aqui, e aí você entra no modo aleatório, você vai cair num time aleatório. E às vezes cai você contra uma menina, ou uma menina cai no seu time. E às vezes essa menina, ela não está performando bem. Isso acontece. Às vezes você não está performando bem, ou às vezes outra pessoa não está performando bem. Mas quando é um homem que não está performando bem na partida, aí fica todo mundo tranquilo. Os caras vão, fazem uma zoeira, xinga, tal, não sei o quê. Mas quando é uma menina e ela está em último no nosso time, aí os caras começam a falar um monte, xinga. Só que hoje em dia, né, as próprias plataformas de jogos, ela já tem um recurso para poder fazer o banimento dessas pessoas que acabam insultando as meninas, De né? respeitando. Imagina, para poder impor respeito, porque não deveria ser feito isso com ninguém, nem com menina, nem com menino. Mas Sim. por conta da sociedade aí machista, ainda rola muito isso contra as meninas. E mesmo a menina jogando bem, os caras falam assim, mas não é você que está jogando, você está usando bot, sabe? Você está Ah, usando algum cheat, você está usando alguma coisa. E aí, enfim, é uma coisa bem chata. Mas eu mesmo, quando eu fui puxar esses dados, eu falei, caramba, eu não tinha noção de que mais de 50% do público era feminino, não tinha essa que noção. legal. Isso para E aí, mim foi quando uma surpresa também. Uma eu surpresa. fiquei feliz em saber disso, porque minha irmã também joga, né? Minha mãe joga. Então, olha só, analisando aqui a situação na minha casa, meu pai não joga. Então, realmente, esse dado tá confirmado, porque em casa minha mãe e minha irmã jogam. E eu jogo, então, né, duas mulheres, maioria. Você é 30% aí da tua casa só. É isso aí, legal. Deixa eu fazer outra pergunta. Com a projeção de faturamento, assim, não sei se você vai pesquisar ou pesquisou sobre isso, mas qual que é o faturamento do mercado gamer para os próximos anos? O que que você acha que vai acontecer daqui para frente? Eu puxei também, essa daqui eu puxei aqui na colinha também. Aqui, eu peguei de uma consultoria especializada chamada Newzoom. Ela fez lá, né, pegou alguns outros órgãos que fazem essas pesquisas de financeiras, né, analisa o financeiro das empresas gamers e tudo mais. E aí eles puxaram que o setor, eles estão imaginando assim, que entre 2019 a 2023 vai existir um crescimento de 7,2%. E isso em receita nesse período todo, existe uma estimativa de superar mais de 200 bilhões por ano. Então, assim, para quem é dono de empresa e não está inserido dentro do... pelo menos não está respirando um pouco do mundo gamer, hoje ela perde uma grande oportunidade de trazer alcance e de trazer notoriedade para suas marcas, né? Eu falo isso porque, assim, grandes empresas hoje já estão se mexendo. Aqui no Brasil, hoje, você pode ver. O Itaú, ele criou um produto específico para os gamers. Hoje em dia, eles têm um produto que é o cartão de crédito gamer. Se você quer comprar o seu computador, eles vão lá e te dão uma linha de crédito. Tá aí? Deu uma paradinha, voltou. Então, hoje em É. dia, o Itaú ele tem uma linha de crédito específica só para o público gamer. Se você quer comprar o seu fone, se você quer comprar seu microfone, seu mousepad, seu computador, sua webcam, eles têm uma linha de crédito que vão facilitar para você poder comprar isso. E aí, assim, Legal. aí, pelo que eu entendi aqui,
Essa receita aí por ano, pegando 2019 até 2023, vai superar aí a faixa dos 200 bilhões, né, de dólares por ano, só E em de... relação, sim, e se você acha que no Brasil, o envolvimento nesse cenário gamer e faturamento, você acha que no Brasil existe um rendimento, um faturamento maior ou uma perspectiva melhor para os próximos anos? O que você acha em relação ao Brasil? Como que ele está envolvido nisso? Ó, pelo que eu puxei aqui, o Brasil no ano passado, ele só nessa parte no mercado de jogos, ele faturou pouco mais de 2,3 bilhões. Isso só em 2021. Isso, assim, envolvendo venda de jogos, compras dentro dos jogos, né? Aí a gente fala assim, eu sou fã do Mario Kart, eu quero uma camisa do Mario. Então, isso entra nessa conta aí, né? Então, o faturamento Uhum. só no ano passado foi esse 2,3 bilhões. Que isso representa 5% de alta com relação a 2020. Gente, mas Então, o que que teve 5%? Não tivemos isso em lugar nenhum, não é? 5% é muita coisa em pois é, relação ao crescimento, né? Vamos dizer assim, em faturamento, é muita coisa. sim. Meu Deus. O mercado Mas game aí é pode não parecer, né? onde a pandemia ajudou de novo, tá vendo? Sim, Lógico, sim, pessoas não tinham o que fazer, não podia ir para lugar nenhum, gastar com mais nada, ia para os jogos, né? exatamente. E aí, E, tudo ah, isso... e aí, assim, a gente sempre costuma classificar todos esses faturamentos numa espécie de ranking, né? Então, para você ter uma ideia, o Brasil, aqui na América Latina, ele ocupa o primeiro lugar de faturamento, né? Entre no entendi. setor gamer, o Brasil é o líder desse ranking de faturamento. E no mundo É, inteiro ele é o 12º. Então, assim, o povo brasileiro ele consome muito mesmo o cenário gamer. Ele investe na parte de jogos, na compra de itens personalizados dos jogos que eles gostam. Então, como eu sempre falo, jogar um jogo hoje ele não é só simplesmente um lazer. Já virou um business, né? Você jogar jogo hoje. Se você está dedicado hoje, se você investe num setup gamer, se você investe numa estrutura, ele vira o seu business. entendi. Muito legal. Agora, vamos falar um pouco em relação à parte mais assim, a preocupação que sempre os pais têm em relação aos jogos e tudo, né? Quanto tempo você acha que uma pessoa gasta, quantas horas, em média, uma pessoa fica no celular em jogos? Então, Por vamos dia, lá. né? Vamos dizer. Em jogos assim, isso é muito relativo, né? Porque eu mesmo, Assim. eu sou gamer, trabalho com isso, mas por incrível que pareça, eu não fico tanto tempo assim jogando no celular, né? Eu não uso Não tá muito o dando mais celular. tempo, né? Não, é porque eu faço assim, né? Eu pego o meu iPad, aí eu sento aqui na minha mesa, gravo, demora em média 1 hora, 2 horas, né? Porque eu quero escolher a melhor gameplay, eu quero escolher, né, as melhores estratégias e tudo mais. Eu tenho que fazer todo um trabalho aqui. Então eu levo em média umas 2 horas, assim, né? Jogando o jogo. Mas o dado assim que eu tenho aqui é que o brasileiro normalmente ele fica em torno de 5 horas no celular, independente Ah, tá. se é jogo ou se, né, ou se é só... Tem gente que trabalha pelo celular, É. mas o brasileiro ele fica em média aí 5 horas assim no celular. Aí o dado que eu trouxe aqui, olha isso, em 2019 o brasileiro ficou 5,4 horas no celular. E assim, independente de jogo, né? Enfim, é muito tempo. Imagina, você passa, O sei dia tem lá, 24 quantas horas, horas né? acordado. Pois é. Vamos supor que a pessoa durma 8 horas por noite. Muitos não, são 6 horas por noite, né? Trabalha 8 horas e fica no celular 5 horas, sobrou o quê? Faz mais nada, Pois né? é.
Então é praticamente isso. O pessoal, assim, é porque hoje em dia existe a possibilidade de você trabalhar pelo celular. Eu mesmo, quando eu vou Sim, fazer a produção de conteúdo, eu preciso fazer as publicações, eu faço a publicação pelo celular. Então é sim. natural que eu passe algum tempinho a mais. Agora, se eu puder ficar fora do celular e ficar assistindo uma televisão, ficar mexendo no computador, aí eu faço. Eu até prefiro resolver as coisas que eu tenho para resolver fora do celular, né? É, Mas, no geral, o brasileiro, por ficar mexendo no Instagram, por ficar mexendo no WhatsApp, principalmente no WhatsApp, fica lá, não é né? tudo, Tem os né? grupos, né? Tem o É. Facebook ainda, que parece que não morreu, né? Para mim, o Facebook morreu, mas muita gente ainda gosta de usar o Facebook. Os mais velhos ainda gostam. Os mais velhos. É, Isso eu soube assim, mas é estatístico, né? Que as pessoas com mais de 40 anos preferem Facebook. Os com menos de 40 anos preferem Instagram, sim. né? Então, mas acho que o Facebook não morreu ainda não. Tem muita gente que gosta, né? Apesar que É, não vem uma novidade, né? Então, se o Facebook não dizem por aí inovar, que o vai Orkut ficar tá para para trás. voltar, né? Quem? Ah, o Orkut, né? Dizem por Pois aí que o é. Orkut tá para voltar. E aí, assim, Mas com certeza, não, se mas voltar com vai ser só certeza por não vai ter o mesmo nostalgia. problema. É. Vamos aguardar para ver como é que vai ser, né? Sim. Mas acho que sempre vai ter alguma coisa substituindo, né? O Wellington, deixa eu te perguntar. E mercado gamer em relação às startups? O que que você acha? Com as oportunidades, as inovações, o que que você acha? Olha, Investimentos? as startups, elas. A última empresa que eu trabalhei foi uma startup. E o que eu percebi nos 2 últimos 2 anos, é que as startups elas estão investindo demais nesse mundo gamer por vários motivos. Empresa grande, ela sempre traz aquela bagagem muito tradicional, né? Muito voltada para a mídia grande, sempre querendo voltar para fazer anúncio na televisão. É, é sempre muito tradicionalista, né? Empresas grandes. Bradesco, o Itaú está conseguindo correr pela tangente quanto a isso, né? Mas a startup não. A startup ela já nasce com uma licença poética de inovação, de coisa nova, de correr atrás de público jovem, de novo, de gás novo. Então, pelo que eu percebi, startups hoje em dia ela já nasce com esse DNA de querer estar inserida em todas as redes sociais, de estar inserida em todos os mercados possíveis. E tem muita startup que ela é voltada para desenvolvimento de jogos. Então, pelo que eu puxei aqui, cadê? Aqui, ó. Opa, meu celular, quase caiu. Tá aqui. Mais de 20 bilhões só em 2020. Mais de 20 bilhões foram investidos em startups de games na última década. E aí, só em 2020, foi 1,3 bilhões tipo, de investimentos de startups investindo no mundo gamer. Então, assim, elas conseguem perceber muito mais as oportunidades que o mundo gamer traz. Porque, assim, imagina você está iniciando uma empresa, e aí você precisa fazer com que ela tenha alcance. O que você vai fazer? Você vai anunciar na Globo? Você vai anunciar no SBT? Hoje em dia você não vai fazer mais isso. Só empresas tradicionais vão fazer. E elas vão ter mais. E mesmo assim, se elas fizerem isso, elas vão ter mais do mesmo do público. Elas vão acabar compartilhando aquele mesmo público viciado, que nunca sai daquela bolha ali que é da televisão que já vem de muito tempo. Empresas e startups não. Elas conseguem ir além. Elas falam, cara, a gente vai anunciar a nossa empresa dentro de um aplicativo, né? Ah, eu baixei um aplicativo para fazer controle financeiro. Então eles vão lá, colocam um banner da empresa deles, por exemplo, PicPay. Eu cansei de entrar em jogos onde tinha banners do PicPay falando assim, para você organizar as suas finanças, para você fazer a sua vaquinha online através do PicPay. Então, e aí você acaba conhecendo, né? E tem a vantagem do seguinte, essa propaganda, como ela está dentro do jogo, ela não precisa ficar necessariamente restrita a uma região. Um jogo é jogado no mundo inteiro. Então, uma vez que você fecha uma parceria para anunciar dentro de um aplicativo, se é um jogo ou se é um aplicativo
voltado só para finanças, se é um aplicativo voltado para consultas, qualquer coisa, né? Enfim, qualquer tipo de aplicativo, se a empresa ela tem essa visão de querer ter alcance, ela vai partir para o mundo digital, que envolve toda a questão mobile, né? Celular, tablet. E Sim, startup, ela já nasce com esse DNA. Ela já nasce com essa facilidade. Ela já nasce com essa visão, com essa mente já expandida para esse tipo de negócio. certo. Interessante. E em relação ao panorama do setor, então agora vamos lá, vou ter que falar, pronunciar aquela palavrinha difícil. Então, Sim. eu pesquisei, e aí, deixa eu só contar para o pessoal que está assistindo aqui, se alguém entrou no link para saber como é que se pronuncia essa palavra, aí eu pus o link lá para a pessoa ver a explicação de uma professora de inglês. Então, ela foi pesquisar então, qual que é a forma mais correta de se pronunciar. Então, tem duas formas, e as duas são corretas. Uma é do inglês da Inglaterra e da Austrália, e a outra é do inglês norte-americano. Então, e no Brasil tudo puxa mais para o norte-americano, né? Então, no Brasil, o pessoal fala mais mobile, né? Mobile. E o mobile, que é a pronúncia em inglês dos ingleses e da Austrália. Então, se falar mobile ou mobile, tudo certo. Agora, o que não pode é mobile, né? Que aí eu que falei Mobile é errado, mas outra empresa. então, né? Tudo, mas é isso aí. Então, agora eu queria que você falasse assim, qual é o panorama do setor no Brasil? Mobile. Certo. Vamos lá. Agora esse daqui eu puxei uma colinha bem organizada. Ah, Ó, eu coloquei aqui, ó. Em 2021 ficou assim. 10,3 bilhões de novos downloads de aplicativos. Isso no geral, tá? Essa aqui é um crescimento dos últimos 2 anos. Então, teve um crescimento de 30% nesses últimos 2 anos, meu com, Deus. com 10,3 bilhões de novos downloads de aplicativo. E aí, por por minuto, em 2021, isso representou mais de 19.600 aplicativos sendo baixados. Por Então, assim, minuto? pensa, por No minuto, Brasil? no Brasil. Caramba! O que é No isso? Brasil, mais de 19.600 aplicativos baixados por minuto em 2021. Que Isso assim, coisa. qualquer segmento. Aplicativos no geral. Esses dados aqui eu Entendi. peguei na data.ai junto Ah, tá. com Não, iOS e Android, né? O Google tá, mas Play então não Store é e só de games, né? Não é só de games, de qualquer tipo de aplicativo, né? Tá. qualquer tipo de aplicativo. Aí sim, porque tem vários aplicativos que não tá. Eu falei assim, mas aonde que eu tô nessa? Que eu não abaixei nenhum, eu não tenho nenhum aplicativo de jogo no meu celular, não tenho tempo. Quem sabe depois que aposentar, né? Gosto muito de jogos de baralho, né? E a gente sabe que tem jeito de fazer isso também pelo celular, né? Mas aí eu pensei, nossa, mas tô fora do mundo, né? Que eu não tenho nenhum aplicativo de jogo, mas então é Não, todo você tipo de está participando aplicativo. bastante. É. É geral. Você participou. Dos últimos Tá. 2 anos, se você baixou algum aplicativo, você colaborou Já com esse está na número aqui. conta. Entendi. Então, com certeza, eu tô aí nesse meio também. Sim. E aí tem Legal. a parte de gastos, né? Na Apple, na Store, né? Na loja do celular. É. 1,1 bilhão. Isso, nesses últimos 2 anos, ele representou 63%. Então, assim, mais de 2,1... Nossa, mais de 2.100 dólares gastos por minuto em 2021. Minha Então, nossa. assim, o total de gastos, pelo que eu entendi, foi 1,1 bilhão. E aí, por minuto, o que era gasto assim, nas lojas, né, dos celulares, era 2.100 dólares gastos por minuto em 2021. Que coisa, Muita hein? coisa. Muita coisa. É uma mina de dinheiro isso, né? Sim. Que Aí tem um coisa. outro dado aqui, que é assim... Aí a gente vai entrar agora na parte dos jogos, né? Download de aplicativo de jogos. Então, teve um crescimento de 30% nos últimos 2 anos.
e essa conta ela está em 4,5 bilhões de downloads de app de jogos, né? Isso é mais de 43% de todos os aplicativos que foram baixados em 2021. Então, Com tá lá no certeza. ranking. E com certeza o que ajudou bastante realmente deve ter sido a pandemia, né? Porque houve um crescimento Sim, muito grande. As pessoas têm que se distrair, têm que. Então, acho que ajudou bastante, né? sim. Mas E e tem é o um que. último, tem um último dado aqui que assim, esse daqui para mim é o meu favorito, porque é o É, que ajuda a fazer o AdSense, né? Porque é quem recebe dinheiro através do Google, né? Quem recebe dinheiro pela internet é o que ajuda a movimentar. 571 milhões de dólares gastos em aplicativos de jogos. Isso representa um crescimento nos últimos 2 anos de 65%. Então, mais meu de Deus. 50% dos gastos totais no Brasil em 2021 é voltado para gastos em jogos. Então, assim, o brasileiro não gastou tanto assim em supermercado, comprando no Exato. shopping, lojas online. Ele gastou mais fazendo compras dentro de aplicativos de jogos. Não é nem compras em aplicativos aleatórios para celular. É compras em jogos mesmo. Então, se você tem algum sobrinho, algum filho que joga algum jogo, com certeza ele comprou alguma coisinha dentro do jogo que ajudou a entrar nessa conta. Vou bater um papo com meu filho, porque se ele tiver pedindo dinheiro para mim e eu ver que está gastando em jogo, ele vai, com Mas veja certeza. bem, se ele Mas estiver veja bem. gastando dinheiro dentro do jogo e aí ele se torna um profissional e começa a concorrer a prêmios de 65 mil dólares, aí você vai ver que foi investimento. Não Foi foi? investimento, não foi gasto, né? Foi investimento. Pois Pois é. é. Mas aí, uma pergunta assim, que já não dentro do assunto, mas eu gostaria da sua opinião, né? Então a gente vê que cada vez mais a vida está se tornando virtual, né? Vamos dizer assim. Logo, todo mundo vai trabalhar virtualmente. Eu acho que esse trabalho presencial vão ser poucas profissões que vão exigir isso num pequeno espaço de tempo. E aí a gente entende assim que as pessoas que não tiverem acesso a equipamento, o equipamento, o celular, o computador, a internet, essas pessoas vão ficar para trás, né? Então, não estou falando só na vida gamer, né? Estou falando assim, em tudo. Aí, a minha pergunta primeiro, se você tem algum dado em relação a todas essas porcentagens de pessoas participando dos jogos e dessa vida gamer, você já sabe quanto que é por cento é homem, quanto é por cento mulher, e em relação ao, a situação financeira dessas pessoas. São pessoas de classe mais alta, classe mais baixa, e o que você acha em relação a oportunidades de trabalho, que seja como esse moço que saiu da favela, se ele não tivesse um celular, né? Se ele não tivesse a internet, jamais ia acontecer isso com ele, não é mesmo? Então, se o que falta para todos terem a mesma oportunidade em relação a tudo isso daí? Tanto aos gamers como em relação também ao trabalho e tudo. O que você acha? Está tendo Eu acho, uma piora assim, a desigualdade social? A internet está fazendo com que isso aumente essa desigualdade ou não? O que você acha em relação a isso? É uma opinião sua, você sim, não tem obrigação nenhuma de me responder com exatidão lógica, é sua opinião, tá? tá, vamos ver se eu entendi a pergunta. Eu imagino assim, o que está faltando para igualar, né, a oportunidade para todo mundo, para ter os acessos à internet, ao próprio material em si, né? De verdade, eu acho que está muito mais envolvido nos impostos que são absurdos nos equipamentos, né? Porque hoje em dia você, para comprar, eu falo isso assim, eu para fazer uma atualização no meu computador, independente se é para jogo, né, se é para trabalho, é uma atualização para o meu computador, né, meu material, minha ferramenta. Uma placa de vídeo, até uns 2, 3 anos atrás, ela custava menos 40%. Então, hoje em dia, por conta da pandemia que teve, né,
problemas com produção de matéria-prima e tudo mais, isso acabou afetando muito na questão do custo. Mas eu acho que o principal fator que impede das pessoas, da maioria ter acesso, até que nem que seja um celular simples para poder ficar conectado na internet, de fato são os impostos que o governo acaba impondo para poder, né, cobrar mais taxas e acaba encarecendo os equipamentos. Eu acho que se tivesse um pouquinho mais de folga nessas cobranças de impostos em materiais eletrônicos, talvez sim o Com acesso certeza, uma reforma tributária é essencial e urgente, não é mesmo? Para tudo, não é só nesse setor, né? Agora, você acha, como a vida está ficando cada vez mais virtual, você acha que a internet vai passar a ser algo essencial, onde, como o ar que respiramos, né, como a água que bebemos, você acha que isso vai um dia, a internet vai se tornar universal e gratuita? Você acha que nós vamos chegar nisso? Eu acho que a gente está caminhando para isso. Eu acho que a gente está caminhando. Existem vários projetos, né? O próprio Elon Musk ele está querendo colocar internet gratuita para todo mundo, né? Ele está espalhando satélite pelo planeta inteiro para poder levar acesso à internet para os lugares mais remotos, né? Imagina, tem comunidades no meio da Amazônia lá que não tem como fazer cabeamento, não tem como fazer nada. Então, a única maneira é fazer acesso, né, via rádio, via satélite. E ainda assim, a qualidade dessa internet ela é bem precária. E o projeto do Elon Musk é expandir essa conexão, né, e trazer potência para essas conexões. E isso, com certeza, já é algo essencial, né? Essa entrevista aqui, esse nosso bate-papo, ela não estaria acontecendo se a gente não tivesse a internet. Então, ela facilitou a nossa vida. Ela é essencial para a facilidade que a gente vai ter daqui para frente. Sim, isso mesmo. E a gente vai torcer que um dia isso aconteça, para que a desigualdade social não piore por falta de oportunidade de uma coisa que não é nem o futuro próximo, já é a atualidade, né? Por exemplo, as crianças nas escolas, se tivesse todos acesso à internet, se tivesse, todos tivessem um computador, ou cada um tivesse seu próprio celular, não ia deixar de perder ano letivo, né? Então, quer dizer, essa internet mostrou para a gente a importância de várias coisas que se achava supérfluo, né? Né? Então, eu Imagina acho que... que eu fico imaginando assim, se, por exemplo, um iPad, ele poderia ser um material de estudo para uma criança. Só que não tem Exato. condições, né, de você ter... Imagina, uma escola pública, ela não tem uma receita boa o suficiente para comprar um tablet para cada aluno para poder trazer uma aula mais dinâmica, fazer com que a aula tenha mais alcance, né, para o próprio aluno ali, até para o próprio professor, para poder melhorar a dinâmica dele de aula. Sim. Então, talvez se os impostos que são embutidos aqui fossem mais brando, vamos dizer assim, talvez os governos tivessem, né, mais acesso, a escola ela teria uma distribuição mais direcionada para essa parte de tecnologia para poder trazer e apresentar para os alunos e fazer com que os alunos ficassem já inseridos na tecnologia desde sempre, né? Exatamente, porque isso aí, qualquer profissão exige isso, esse conhecimento, inclusive, de manipular e saber lidar com isso tudo, né? Sim. Mas estamos caminhando, né? E quer acrescentar alguma coisa, comentar mais alguma coisa que não foi perguntado? O que você acha que seria interessante? Eu acho que, não sei, eu acho que a gente foi... Eu queria muito falar mais essa parte, assim, dos dados, né? Eu acho que eu consegui, apesar da minha colinha aqui ter sido um pouco improvisada, eu acho que eu Não, consegui mas passar um pouco da visão do que representa o mundo dos jogos, né? Porque não é só jogo, né? Tem muita coisa por trás. Existe um desenvolvedor, né? Existe um arquiteto, existe uma pessoa que desenhou aquilo. E essas pessoas elas tiveram que estudar anos para poder desenvolver aquilo, né? Se hoje a gente consegue ver um jogo que muitas vezes vira um filme, por exemplo, provavelmente você não deve ter acompanhado, mas é um jogo que se chama World of Warcraft. É um jogo de RPG.
Você já sim. ouviu falar nesse jogo? Meu filho joga muito. Eu acho que Então, até hoje existe ele um. joga. Ah, Esse jogo é muito antigo. Minha irmã também aham, joga até hoje. E aham, o fato, imagina, as atualizações desse jogo, ele envolve toda uma questão, sabe? As pessoas têm que acompanhar a tecnologia, acompanhar as tendências, as pessoas estudam para fazer aquilo. E ele consegue transcender aquilo, né? O jogo ele não fica só travado naquela parte da esfera do jogo. O World of Warcraft, o, ele teve um filme que foi feito para ele, né? sim, eu sei. Personagens reais foram lá representar e tudo mais para poder apresentar qualquer história do jogo, né? Então, aquilo saiu da esfera do jogo. Ele gerou o quê? Sim, Gerou emprego em outro setor, que é um setor cinema. né? Então, é as pessoas entenderem e respeitarem que o jogo hoje em dia ele é uma coisa um pouco além do que a gente estava acostumado a ver. Hoje em dia você não está só jogando mais um joguinho ali para passar tempo. Tem gente que eu, por exemplo, eu estudo antes de eu produzir o meu conteúdo, eu abro o canal aqui no YouTube, eu sigo umas 10 pessoas do mesmo conteúdo que eu faço, e aí eu faço uma meia hora de estudo de mercado, né? Eu vou lá, olho o conteúdo que o cara está fazendo, entendo qual foi a lógica que ele usou para poder montar o título dele, para montar a capa, para montar a mecânica do jogo dele. E aí eu tento trazer com o meu olhar, né? Com a minha linguagem, para o meu público poder ficar atualizado de uma forma diferente. E isso, Sim. assim, isso envolve trabalho, né? Você tem que roteirizar, você tem que usar, você gasta a sua criatividade. Eu até falo isso para minha namorada, eu falo, gente, eu sinto fome quando eu penso muito. Então, você sabe, você vai pensar no que você vai escrever na descrição. Às vezes, se você não vai escrever, se você não tem habilidade para escrever na descrição, você vai contratar um jornalista, né? YouTubers grandes, eles montam empresas disso, né? Não é só sentar aqui, colocar o fone, ligar a câmera e dar o play para poder começar a gravar. Cara, existem YouTubers que ele tem redator, os caras têm editor de vídeo, os caras têm editor designer, né? Então, rola toda uma equipe, é uma empresa para o cara produzir um conteúdo de um vídeo que as pessoas acham que às vezes é só sentar ali e gravar e tá tudo certo. Então, o que eu acho que é assim, eu acho que as pessoas deveriam se permitir a compreender que o mundo gamer, hoje em dia, ele tá um pouquinho além disso aqui, né? E ele acaba gerando empregos. Eu Muito mesmo, de vez amplo. em quando, eu pago R$ 20, R$ 50 por um editor adolescente. O meu editor, ele tem acho que 14 anos. Então, Olha só. eu edito os meus vídeos, né? Eu edito os meus Hum. vídeos normalmente, eu faço as minhas capas e tudo mais. Só que, às vezes, eu não. Sabe quando você tá com a mente viciada? A criatividade acaba ficando viciada de tanto que você tá fazendo a mesma coisa? E aí Uhum. e eu viro para ele e falo assim, cara, você não quer fazer com seu olhar, com seu estilo? Aí ele, beleza, eu vou lá e faço. Eu pago ele, dou um dinheiro para ele, vai lá, edita para mim, a gente traz uma nova roupagem pro vídeo e vida que segue. Exato. E ele treinando, ele fazendo o trabalho dele e se divertindo ao mesmo tempo, tá? E ganhando dinheirinho dele, né? Mas Sim. não, é muito interessante. A gente sabe, sim. Eu acho assim, eu como mãe agora, vou falar em relação aos jogos. Os mais velhos se preocupam em que esses seus filhos fiquem tão viciados em jogos que não façam mais nada além de jogar. Essa é a preocupação. Mas aí a gente vai vendo o tempo passar, aí a gente vai vendo vários colegas, os colegas dos filhos que sempre jogaram muito, que a vida segue, eles conseguem fazer com que o hora de trabalho é hora de trabalho. Isso quando a pessoa não trabalha com o próprio, com os jogos também, né? Que no teu caso, você é assim, o ambiente do teu trabalho é quase a mesma coisa, é tudo no computador, internet e tal, mas existem outros tipos de trabalho e esses colegas trabalham em outras coisas dos meus filhos e conseguem jogar e se divertir nos jogos sem o vício de atrapalhar o dia a dia da pessoa, né? Eu acho que
o maior problema dos jogos é quando a pessoa se torna um viciado, mas um viciado em jogar realmente e que não tenha nem, por exemplo, a possibilidade de você ganhar um dinheiro com isso, né? Porque quando você tem uma Sim. criatividade, começa a jogar e daquilo tornar uma profissão também que seja rentável, tudo bem, né? Os mais velhos só não entendem como isso pode acontecer e como, mas tudo bem, é a realidade nova. E a gente tem que respeitar. Mas a preocupação só é o vício mesmo, que as pessoas têm que entender que a vida real está ali, não pode ficar só nos jogos. Tem que ter a vida social, tem que ter tudo. A única preocupação, eu acho, que dos mais velhos, e eu me considero a pessoa mais velha, que não tem essa convivência com os jogos, né? É essa daí. Saber lidar, né? O tempo que vai perder da vida, vamos dizer assim, ou ganhar, a gente não sabe, a gente acha que está perdendo tempo na vida, né? Quando a pessoa fica É, viciada no jogo, né? Mas não, é uma forma de distração e de muitas pessoas de trabalho. Então a gente tem que ter mais essa visão, e eu acho que você trouxe isso para a gente hoje, sim, viu, Elton? E vale, assim, coisas que 53% dos gamers são mulheres, isso me deixou realmente encabulada. Eu achei super interessante. Isso foi, assim, show, novidade mesmo para mim. Achei muito interessante. E o conceito que eu tinha era que homens eram mais, tinham mais tempo ou que gostavam mais de jogos do que mulheres, né? Mas eu achei muito interessante. Wellington, muito obrigada. Agradeço muito o tempo que você se dispôs a estar aqui com a gente. Todas as informações que eu, pelo menos, para mim foi tudo muita novidade. E desejo muito sucesso para você, viu? E, e gostaria que isso fizesse com que você também chamasse mais atenção para as pessoas que você tem a oportunidade de oferecer informações nessa área e agradecer e desejo realmente muito sucesso para você nessa tua área, nessa ajuda que você dá às pessoas que gostam de games, né? E muito obrigada, viu? E principalmente por você estar aqui realmente. Fiquei muito feliz por você ter aceitado. E tendo alguma novidade, Wellington, por favor, dá um toque aqui na gente. Vamos acompanhar também as suas novidades, vamos acompanhar você, viu? E convidar todos para acompanharem você também no seu canal. E depois, deixe para a gente ali o seu canal, tá? Para o pessoal acompanhar. E sucesso, sempre. E muito obrigada, viu? olha, eu que agradeço pela oportunidade. Na hora que eu vi a possibilidade do convite, eu não pensei duas vezes. Que Falei, poxa legal. vida, acho que eu não posso recusar um momento assim que é a oportunidade que eu tenho, né, de apresentar uma coisa que, que eu faço com tanto carinho, sabe? Que eu faço com tanto amor, Sim. assim. Então, fico muito feliz, né? Eu que agradeço demais aí pela oportunidade de ter passado um pouquinho do conhecimento aí que eu tenho, de ter tentado, eu espero que tenha conseguido esclarecer o máximo possível Muito. o que é um pouco Para aqui mim, do meu muito. dia a dia. Eu falo assim que é o meu hobby monetizado, né? Eu não vivo Tá? ainda disso, eu adoraria poder viver disso, né? Mas hoje é o meu hobby que eu cuido com muito carinho. Eu tenho um público que é um público fiel, que me acompanha já há muito tempo e eu não consigo mais me imaginar assim, parando de dar esse suporte, trazendo novidades. Enfim, eu acho que tô feliz pra caramba de ter participado, sabe? Não, Desejo muito sucesso também para você. eu que Fico aqui à agradeço. disposição para novas Para novos lives, novas informações. lives. Sim, com certeza. E aqui funciona assim. A gente deixa as pessoas darem a sugestão. O que a pessoa quer saber? Então, o quadro chama Eu Quero Saber. Então, se tiver uma sugestão, eu quero saber. A próxima sugestão de jogos, nós vamos chamar o Wellington, né, Wellington? Então, a E eu gente vou aceitar com sempre a vai. maior satisfação. E eu agradeço demais. E então, encaixou, deu tudo certo. E a gente agradece. E uma próxima oportunidade nós vamos ter com certeza. E boa noite, muito obrigada, viu, Wellington? Aí Boa a noite. Marisa também já colocou aqui a tua, né? Não é isso? Ah, colocou o O teu, arroba, né, do o teu, perfil. isso ali. É, Para te só, seguirem, né? Ah, só vou explicar uma curiosidade muito rápida. O ah, meu nome é Wellington.
Sim. O meu nick do jogo é Nisleu. É o... O que é Nisleu. o El? Ah, É que se você ler o nick ao ao contrário, é contrário. Welzin. O Elzinho? Ah, o Elzinho. É. E aí eu Legal. fiquei pensando, eu falei, nossa, eu preciso colocar alguma coisa que seja única. E aí eu sempre faço questão de explicar isso para as pessoas. O meu nick é Welzin, só que eu coloquei ao contrário, ficou Nisleu. E aí, só para poder ficar diferente. Só por isso. Legal. Legal, muito legal. E Então aí esse é tá. meu nick em todas as redes sociais. Quem quiser me procurar no Twitter, no YouTube, na Twitch, no Facebook, enfim, qualquer rede social, é só colocar o @Nisleu. É o Então nick também nos meus jogos. você ainda tá lá no Facebook, né? Enquanto ela não morrer, você vai estar lá. Faz parte, né? Eu preciso. É isso Uma aí. pessoa que trabalha com marketing digital e está ali inserido não Tem que pode estar em ficar fora tudo. das redes sociais. Por mais É que não isso use, aí. eu tô lá. É isso aí. Mas muito bom. Muito obrigada. Foi muito importante, muito divertido também. Foi muito legal, viu, Wellington? Muito obrigada. Beijo a todos que participaram. Não tiveram muitas questões, mas quiserem deixar as questões aí, depois a gente vai responder, né, Wellington? Tá Isso aí. bom? Muito obrigada, Wellington. Boa noite para todos, para você e para todos. Abraço. Boa Tchau, noite. tchau. Tchau, tchau.